Você fala em tudo que pensa ou pensa em tudo que fala? Qual a importância de saber falar, o que falar e a hora de falar? O que fazer para controlar a minha língua? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Então fica comigo e abra seu coração porque Deus vai falar com você. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Karina. Você sabia que existe poder nas palavras? Sei que pode parecer um pouco clichê falar sobre isso, mas hoje eu quero te fazer refletir de uma forma diferente, através de uma história que está na Bíblia, a história do profeta Balaão. A Bíblia conta que o povo de Israel estava acampado no deserto, logo após de Deus tê-los tirado do Egito, por onde eles ficaram escravizados por cerca de 400 anos. Eles estavam a caminho de Canaã, uma terra próspera, que Deus havia dado para eles por herança. E aconteceu que o rei de Moabe, chamado Balaque, soube que Israel estava forte nas guerras, pois já havia vencido 2 batalhas contra alguns povos e agora possivelmente seria a vez de Moabe combater contra Israel. Com medo de ser o próximo da lista a ser derrotado pelo povo de Deus, Balaque envia um dos seus líderes para buscar um profeta chamado Balaão para que amaldiçoasse o povo de Israel, porque acreditava que dessa forma talvez ele tivesse alguma chance em vencê-los na batalha. Então Balaão, o profeta, montou em sua jumenta e se pôs a caminho para se encontrar com o rei Balaque. Mas no meio do caminho, Deus enviou um anjo com uma espada para impedir que Balaão seguisse o seu caminho e proferisse palavras de maldições contra Israel. Este anjo enviado por Deus tinha a autorização do próprio Deus para até mesmo matar Balaão caso ele insistisse em fazer tal coisa. Mas a sorte de Balaão é que a jumenta viu o anjo no meio do caminho e se desviou dele. E na terceira vez que o anjo apareceu, Deus abriu a boca da jumenta para falar com Balaão, porque ele estava enfurecido com o animal que não obedecia aos seus comandos. Então a jumenta falou para Balaão que ele tinha que entender que existia um motivo para ela estar se desviando do caminho. E logo em seguida, os olhos do profeta foram abertos para que ele próprio enxergasse o anjo na sua frente. O anjo então falou para Balaão que ele havia sido enviado por Deus para matá-lo, pois ele não estava obedecendo às ordens de Deus. Atemorizado, o profeta se comprometeu diante do anjo que iria fazer somente aquilo que Deus mandasse. Com isso, o anjo liberou Balaão para seguir o seu caminho, mas o advertiu para que dissesse somente aquilo que Deus ordenasse. Ao chegar em Moabe, Balaque levou Balaão para um lugar bem alto, de onde eles podiam enxergar somente uma parte do acampamento de onde o povo de Israel estava. E ali, daquele lugar, pediu para Balaão começar a proferir palavras de maldições contra aquele povo. Balaão, porém, se lembrou do que o anjo disse e se retirou de perto de Balaque para consultar a Deus. E Deus lhe ordenou para que não obedecesse a Balaque, mas que abençoasse o povo de Israel. Então Balaão voltou junto a Balaque e começou a abençoar Israel. Começou a falar todas as palavras que Deus havia colocado em sua boca. Ao ver aquilo, Balaque ficou muito irado. Então levou Balaão para um outro lugar alto, para eles verem o acampamento de Israel de um outro ângulo, de um outro lado. E novamente pediu para que Balaão proferisse maldições contra Israel. Balaão fez como da primeira vez, se retirou para consultar o Senhor. E então Deus colocou novamente palavras em sua boca, palavras de bênçãos. E Balaão
voltou junto a Balaque e disse tudo aquilo que Deus havia mandado lhe dizer. Balaque ficou inconformado com aquilo, mas não se sentindo convencido, levou Balaão para mais um lugar diferente. Só que desta vez, deste lugar era possível enxergar todo o acampamento de Israel, não só uma parte, não só um lado deles. E dali Balaque continua insistindo para que Balaão amaldiçoe Israel. Balaão então faz diferente desta vez. Ele não se retirou para consultar o Senhor, porque quando ele olhou e viu todo o acampamento de Israel, ele entendeu o que Deus queria. Ele entendeu que Deus amava aquele povo, independente dos defeitos que eles tinham. Aquele povo era especial para Deus. E olha só que coisa linda acontece. Quando Balaão entende isso, o Espírito Santo entra nele e abre os olhos dele para que ele veja Israel da mesma forma que Deus os via. Ele começa a enxergar a beleza de Israel, a força de Israel, as qualidades deles. E então, neste momento, Balaão, inspirado pelo Espírito Santo, começa a dizer coisas lindas sobre Israel. Palavras de bênçãos começam a fluir de dentro do profeta, sem que Deus precise colocá-las em sua boca. E então, por fim, ao ver isto, Balaque desiste do seu plano, pois entendeu que aquele era realmente um povo protegido por Deus. Gente, essa história nos ensina que, primeiro de tudo, existe um poder nas palavras. Veja que Deus enviou um anjo para impedir que o profeta amaldiçoasse Israel. Se isso não fosse tão sério, se palavras de maldição não tivessem um grande peso espiritual, Deus não teria feito isso de enviar um anjo e ainda dar ordens para matar Balaão caso ele insistisse em amaldiçoar Israel. Olha só como é sério quando nós falamos coisas ruins de alguém, principalmente daqueles que Deus colocou perto de nós, daqueles que Deus confiou a nós. Quantas vezes nós damos ouvidos ao inimigo para vermos somente uma parte daquela pessoa, somente um lado dela, ou seja, somente o lado ruim dela, e por causa disso lançamos maldições contra a vida dela. Quantas vezes deixamos a nossa boca ser um instrumento de maldição na vida das pessoas? E pior ainda, na maioria das vezes, são pessoas que Deus colocou na nossa vida para fazer parte da nossa história, da nossa caminhada aqui na Terra, como por exemplo o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, sogra, patrão e até mesmo contra nós mesmos. Quantas vezes da nossa boca tem saído palavras de maldições contra a nossa própria vida? Falando coisas do tipo, eu sou assim mesmo, não tem mais jeito pra mim. Ou quando estamos acometidos de alguma enfermidade e a gente toma posse daquela enfermidade como sendo parte do nosso corpo. Por exemplo, se de repente eu estou com pressão alta e aí eu digo, a minha pressão alta, ou então eu estou com diabetes, a minha diabetes. Essas palavras têm poder. Estamos lançando maldições contra nós mesmos. Mas em contrapartida, também existe um grande peso espiritual quando lançamos palavras de bênçãos para alguém. Veja que na história, Deus poderia apenas ter impedido Balaão de ir amaldiçoar Israel. Mas não, Deus fez questão de deixar o profeta ir para que ele abençoasse aquele povo. A Bíblia diz lá em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. Quais são as palavras que têm saído da sua boca com relação ao seu cônjuge, aos seus filhos, sobre os seus pais, os seus irmãos? Elas têm sido de vida ou de morte para a vida deles? De bênção ou de maldição?
Ah, Karina, mas eu não consigo evitar. Quando eu vejo, eu já falei. Olha, se essa é a sua fraqueza, eu quero te deixar aqui algumas dicas de como conseguir controlar a sua língua. Não que eu seja uma expert nisso, mas é algo que eu tenho colocado em prática na minha vida também. Então vamos lá. Primeiro nós precisamos entender que toda palavra ruim, de morte, de maldição, não é inspirada por Deus, e sim pelo diabo. Balaque era inimigo de Israel. Ele não queria que Israel prosperasse. Por isso insistia para que Balaão os amaldiçoasse. O diabo também é o nosso inimigo. E ele não quer que o nosso casamento prospere, que os nossos filhos prosperem, que a nossa vida financeira prospere. Por isso, ele lança na nossa mente coisas ruins para falarmos deles. Se a gente conseguir entender bem essa verdade, conseguiremos evitar muitas intrigas, muitos conflitos, fora os impactos espirituais negativos contra a vida dessas pessoas. Segunda dica: quando a vontade de falar coisas ruins de alguém vier, vontade de falar mal de uma determinada pessoa, se essa vontade tiver sido despertada em você através de uma roda de fofocas, ou por causa de uma discussão, um desentendimento com essa pessoa, faça exatamente como Balaão fez. Se retire desse lugar imediatamente. Saia da roda da fofoca. Saia de perto da pessoa que estiver discutindo com você e vá procurar a presença de Deus. E deixe que Ele fale ao seu coração quais são as palavras certas que você deve dizer naquela hora. E somente depois de você ter clareza daquilo que Deus quer que você diga, aí você pode voltar para perto daquelas pessoas. Porque aí você irá falar somente palavras de bênçãos. Terceira dica: ore e peça para que Deus te ajude a ser uma pessoa prudente. Ser prudente é ser uma pessoa que mede todas as consequências antes de falar qualquer coisa. A Bíblia diz que até o tolo se passa por sábio quando fica calado. O que isso quer dizer? Que às vezes é melhor ficar quieto, mesmo tendo a razão, do que falar a verdade, mas ferir emocionalmente outra pessoa. Quarta e última dica: nós temos um conselheiro, um ajudador disponível 24 horas por dia para nós. O Espírito Santo nos foi dado para nos ajudar nas nossas fraquezas. Então, quando você perceber que não está conseguindo falar bem de tal pessoa, que tudo que você pensa e fala sobre ela são coisas ruins, peça a ajuda do Espírito Santo e imediatamente ele entrará em ação. Ele vai te fazer olhar para aquela pessoa da mesma forma que Deus olha para ela. Ele te fará ver as qualidades daquela pessoa e o quanto ela é amada e especial para Deus. Pois é isso que Deus faz. O inimigo quer que vejamos somente os defeitos das pessoas. Mas Deus não. Deus nos mostra que Ele nos valoriza pelo que somos e nos faz ver que temos muitas qualidades, muito mais do que defeitos. Quando você começar a olhar para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua sogra, para o seu patrão, ou seja, para todas as pessoas que estão perto de você, quando você começar a olhar para elas da mesma forma que Deus olha, então acontecerá o mesmo que aconteceu com Balaão. O Espírito Santo irá fluir dentro de você, irá inspirar você para abençoar essas pessoas, para proferir palavras de bênçãos para a vida delas. E neste momento, o inimigo vai perceber e que Deus está protegendo e guardando essas pessoas. E por fim,
Quero finalizar esse vídeo com um versículo que está em Deuteronômio 30:19. Hoje coloquei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Eu espero de todo o meu coração que você escolha a vida e a bênção. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.